Vamos iniciar o grande expediente. Estão em discussão as proposições avulsas. Em discussão. Maura. Eu também quero falar nisso. É sobre as indicações? Estou ficando doido já. Alguém pode falar? Foi discussão. Vai falar. A minha indicação foi na rua Cristóvão Colombo, parte alta, no bairro João Brás. Aquela rua lá da igreja. Você passa aí para mim. Isso aí, eu queria pedir ao prefeito, o órgão competente, os moradores solicitaram o recolhimento de lixo por se tratar de uma área pública, impedindo assim o trânsito de pedestres. Olha lá, eles fazem construção, olha como que fica, na calçada, olha lá, olha, cheio de pedra, aí que a pedra ali está até brotando, olha lá, o tempo que ela está, olha, pedaço de tijolo. Isso tudo é na rua Cristóvão Colombo, aquela rua da igreja, lá perto, aquela rua lá em cima, lá do Edilson. Olha o tanto de entulho que tem na rua. Isso não é só a rua Cristóvão Colombo, não. É todo lugar de Viçosa. Eles mexem com construção, olha como que está ficando lá. Vocês estão vendo aí como que está ficando? Então, é toda a rua. Pedir, né, o órgão competente para dar uma limpeza lá e proibir pôr entulho na rua, que é proibido e eles não obedecem, pôr uma multa, alguma coisa assim. Aí, Luciano, isso aí é tudo lá na rua Cristóvão Colombo. E a outra indicação minha é na rua Afonso Pena, né? Que o João de Josino está com o projeto lá dos quebra-molas, né? Das escolas. E para pôr o quebra-mola lá na rua Afonso Pena, né? Hoje o papo foi de quebra-mola. É só isso minha indicação. Obrigada. Com a palavra o vereador Sávio José. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, eu fiz aqui uma indicação pedindo ao Executivo Municipal cópias das licitações da reforma do Colégio Viçosa e das 4 unidades de farmácia de Minas. Por quê? Vamos lá. Acredito que todos tiveram acesso à capa do jornal Folha da Mata da semana passada, onde a notícia de destaque: 16 denunciados pelo Ministério Público por irregularidades em licitações. Aí parece aqui 16 pessoas, vereador Carlitos, da administração passada, tá bom? O ex-prefeito, o ex-procurador, o ex-secretário de governo, entre outros. Aí a gente vai ler aqui a matéria, vereador Carlitos. Diz que o Ministério Público denunciou essas 16 pessoas por irregularidades, vereador Lídio, em licitação de asfaltamento. Aí olha só, vereador Marcos Nunes, segundo o Ministério Público, as empresas, vou ler de acordo com o que está no jornal, tá? De acordo com o Ministério Público, as empresas que teriam realizado ajuste entre si são a Construtex, Lessa Engenharia, Construtora Viçosense, Sarzan Engenharia e tem Teixeiras Mineração, Paulo Miranda e Costa e Silva. Ah, Sávio, você está denunciando a empresa? Eu não. Está denunciando as empresas é o Ministério Público de Minas Gerais. O que eu estou fazendo aqui, vereador Geraldinho, é vendo que nesta acusação, nessa denúncia,
para usar a melhor palavra, nessa denúncia, o que o Ministério Público ele coloca, vereador João de Josino? Que essas empresas combinavam entre elas quem ia ganhar cada licitação. Então, formava ali um clube de empresas e já ia, vereador Geraldinho, combinada para a licitação. O que acontece com isso? A licitação perde o caráter competitivo dela. Se você já vai combinado, qual que é o maior... qual que é o centro de uma licitação? Que haja competição para que o município tenha o melhor serviço pelo menor preço. Isso todos nós aqui sabemos. Se você tem uma combinação anterior, a empresa que vai concorrer, ela não precisa colocar o menor preço, já que ela está combinada com as outras empresas. Então, eu volto a repetir aqui. Eu não estou falando, não conheço nenhum dono dessa empresa, não conheço o trabalho dessas empresas. O que eu estou falando aqui é o que o Ministério Público denunciou à Justiça. Então, isso foi um trabalho do Ministério Público. Por que eu peço, então, as cópias das licitações da reforma do Colégio Viçosa e das farmácias de Minas? Porque a empresa que ganhou todas essas licitações foi a Construtex, que está sendo denunciada pelo Ministério Público. Então, o que eu quero ver, o que eu acredito que é interesse do município, é saber quais as empresas concorreram com a Construtex. Será que foram essas aqui que são denunciadas também por formar um clube? Será que essa licitação ela cumpriu todas as exigências de concorrência, de lisura, transparência? Então, eu peço aos senhores que a gente aprove essa indicação, que o Executivo Municipal mande para a gente quais foram as empresas que concorreram, e mais, que o Executivo Municipal fique atento à investigação do Ministério Público, porque a empresa que ganhou para fazer 5 obras, 4 farmácias e uma reforma, ela está sendo investigada por cartel, por combinação de licitação. Então, acredito que é papel dessa casa acompanhar isso de muito perto, porque pode ocorrer um prejuízo aos cofres públicos, aos cofres municipais, se não tiver havido uma concorrência leal. E olhem só os termos que eu estou usando, senhoras e senhores. Se não tiver havido uma concorrência leal, o município fica prejudicado. Então, eu acho que essa investigação do Ministério Público, ela requer de todos nós um olhar atento e um acompanhamento no seu dia a dia. Muito obrigado, presidente. A questão de ordem, posso rapidamente perguntar para os colegas que são advogados aqui? Ô, Paulinho, se inscreve, por favor. Não. Era só para não perder o raciocínio de Sávio. Mas não perde, fala no microfone, lá é melhor. Eu falo. Está em discussão, você quer discutir? Não. Com todo respeito. Tá, pode ir, obrigado. Não, é apenas uma pergunta só, entendeu? O Sávio tem toda a razão, nós temos que ficar atentos, porque todo mundo acompanhou isso no passado e tal. Uma pergunta para o Luiz Eduardo. Essa casa pode fazer um projeto de lei impedindo que empresas que estejam... que foram denunciadas pelo Ministério Público de participar de novas licitações? Essa casa pode fazer isso? Paulo, em Brasília, o inquérito, ele vai ser analisado pelo juiz. Uhum. E o juiz vai ver se tem matéria ou material suficiente que comprove que aquelas empresas agiram com dolo, com má fé, ou de forma criminosa. Até então, não existe condenação e não existe um processo. Caso haja a condenação. Então, nesse caso, as questões colocadas, elas têm uma pertinência na questão do Poder Legislativo de maneira legítima. Eu acho que, inclusive, o vereador tem aquela prerrogativa de uma lei que virou, de um projeto que virou lei, do próprio prefeito Ângelo Scheck, que permite ao vereador ir até o local e tirar cópias, acompanhado de especialista, para poder chegar e comprovar o que ele tem em dúvida, que é legítimo esse direito. Você está entendendo? Então, é uma
uma questão de um ponto de vista. E nós temos aí vários casos de inquéritos para esse país afora aí, que se fôssemos parar, porque as empresas estão sendo acusadas na Operação Lava Jato, o país pararia. Tá certo. Ok, obrigado. Em discussão, as proposições avulsas. Geraldinho. Muito obrigado, senhor Carlitos Alves. Primeiro, parabenizar aqui pela observação do vereador, uma indicação muito bem feita e parabenizá-lo. A segunda foi a insistência do senhor líder do prefeito, numa indicação que eu já tinha feito antes do Fundo Municipal de Política Antidroga. Eu já tinha feito essa indicação, estou repetindo ela, a fim de que essa comunicação do Legislativo e Executivo permaneça nesse bom tom. Aproveito e agradeço também, Luciano, por todas as indicações feitas por mim e respondidas. Mas esta, em específico, porque o Conselho também já vem pedindo insistentemente esta prestação de conta, esse valor que o Fundo Municipal de Política tem, existe, qual o valor, e esta é a indicação que fiz. Proposições avulsas em discussão. Marco Nunes. Obrigado, senhor presidente. Eu fiz um requerimento, número 31/2015, a respeito de uma audiência pública para a questão de instalação de 2 estações de rádio base, 2 antenas parabólicas, vamos dizer assim, que é mais conhecido popularmente, na região ali da Fazenda Boa Vista, BR-120, quilômetro 651. Primeiro, eu queria pedir a aprovação de Vossa Excelência, porque é matéria de lei. Esse projeto, inclusive, foi discutido pelo CODEMA também essa semana, porque também tem que passar por lá. Mas eu vim aqui também, senhor presidente, mais para reforçar ou dizer da necessidade da presença dos moradores de Silvestre e da Violeira nessa audiência pública. Quer dizer, há uma ampla discussão, Lidson, de que se essas antenas prejudicam ou não a saúde. Em outras audiências públicas que nós já fizemos aqui, todos os representantes das empresas que têm essas estações de rádio base dizem que elas não causam problema. Me lembro muito bem, ainda na década de 90, quando apareceu o telefone celular, várias empresas, inclusive naquela época, deram um telefone celular para cada deputado, lá no Congresso Nacional, nós lembramos dos famosos tijolões daquela época, e me lembro também de um professor, Vitor, alguma coisa, Barunauskas, não saberia dizer o nome dele, deve estar aposentado hoje, um ucraniano, professor da Unicamp, que publicou um livrinho dizendo dos problemas de saúde causados pela radiofrequência, mais especificamente pelas micro-ondas que estão presentes nessa estação rádio base. Bem, por isso, certamente essa casa, em momentos depois, instituiu uma lei que diz que o público que está próximo daquelas antenas teriam que ficar sabendo, participar, para saber se tem algum tipo de risco, etc. Pelo que eu sei hoje, diminuiu ou aumentou a frequência, parece que os danos à saúde estão menores. Embora eu não acredite, viu, gente? Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que acho, embora existam estudos que comprovem que o celular aumenta a temperatura do cérebro e etc., quando você usa muito, não tem nada, existe, não sei se esqueci o nome da palavra, um lobby, obrigado, um lobby muito grande das empresas de que isso não tem problema, Infelizmente, o nosso mundo moderno ele tem mania de inventar certas tecnologias, às vezes até certos remédios, e só descobrir que ele causa dano muito tempo depois. Mas, enfim, também há uma responsabilidade das agências reguladoras, etc., E a gente espera, o telefone veio para ficar, uma maravilha esse celular aí, então, fica o convite, viu, senhor presidente? Obrigado aqui, já estou estendendo muito meu tempo, mas a gente vai arranjar uma maneira, ou pelos meios de comunicação, o nosso requerimento já pede isso, para que seja divulgado para os moradores do distrito de Silvestre e Violeira, dessa audiência pública,
no dia 14 de setembro, uma segunda-feira, às 17 horas, para a gente cumprir os quesitos da lei, mas também informar a população que mora naquela região da presença dessa estação de rádio base. Obrigado, boa noite. Ainda em discussão as proposições avulsas. Heloísa Gomes. Érica, por favor. A minha indicação de hoje é sobre a rua Maria de Castro Silva, bairro Vale do Sol. É sobre o lixo, que na rua Maria de Castro Silva, ligando com a rua Maria Cristina, é sobre esse entulho, com esse morador, não sei qual, está colocando esse... Deixa o entulho, por favor, Érica, por favor. Esse monte de entulho aí, depois fica reclamando que o prefeito não cuida da cidade, que está tudo sujo, mas sendo que os próprios moradores do bairro estão tirando a sujeira dentro do seu terreiro, colocar na rua. Aí quero que o órgão competente olhe essa parte aí para nós. Agora é sobre o abrigo de ônibus, que não tem a cobertura. É sol, é chuva, né? A gente tem que olhar essa parte aí. Peço também que olhe esse outro lado para a gente. E sobre a árvore. Essa árvore aí pode causar um acidente, e quando balança que está chovendo, muito vento, fica atrapalhando sobre esses fios de luz aí, ó. Os próprios moradores desse bairro aí já estão assustados, porque eles ficam soltando aqueles fogos, assim, porque fica batendo na parte elétrica. Aí peço para podar também, né? Já foi feita essa indicação, ainda não foi atendida ainda, espero que me atenda o mais rápido possível. Agora é sobre o container. Na rua Maria Cristina também, aí mais a rua Maria de Castro Silva. Aí queimando o nosso bem público, que isso aí é caro, o container é caro para o SAAI ficar comprando. Container quebrado, queimando container. Aí peço também que esteja mais cuidado, porque isso aí é caro, isso não é para ficar quebrando e queimando assim, não. Nós temos que cuidar. É animal solto na rua, quem tem seus animais deve ter cuidado também, ter o lugar certo, porque isso aí pode causar um acidente. Agora sobre o caminhão. Aí a rua Carlos Zé da Cruz também, lá no Vale, pertence ao Orico Morangon, ali no Morro Café, saltando ali antigo Reião, que eles falam. Esse caminhão também está atrapalhando a passagem dos carros, porque fica ao espaço que ele deixa para os outros carros passar. Isso aí fica final de semana, fica sábado, domingo. Hoje mesmo de manhã, que eu vim para o trabalho ontem, hoje esse caminhão estava parado. Aí peço o dono, proprietário desse caminhão também, para ver uma garagem, um lugar próprio, para colocar esse caminhão, não deixar caminhão na rua, não. Muito obrigado e boa noite. Em discussão, as proposições avulsas. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto de lei número 058 de 2015, em primeira votação por maioria absoluta, do senhor prefeito municipal. Estabelece normas sobre atos e processos administrativos no âmbito do município de Viçosa e dá outras providências. Projeto em discussão. Posso, senhor presidente? Pois não, Marcos. Bom, na verdade é o seguinte, é um projeto longo, eu já li uma vez, estou até aqui folheando ele de novo. Eu sei de toda a legalidade aqui pelas comissões, mas eu só queria saber se existe alguém, talvez da Comissão de Justiça e Redação, que discutiu um pouco mais. Já perguntei ao Sávio, parece que ele não estava no dia presente. Eu queria saber um pouco mais sobre o projeto, o objeto, etc. Eu sei que essa questão administrativa, mas tem atos e processo administrativo. Não sei se alguém puder me explicar, senão vou ler de novo em casa e pedir auxílio a outra pessoa.
Doutor Randolfo, o senhor pode explicar para o novo colega sobre o projeto? Tem vereador para explicar, nós chamamos do doutor Randolfo. Bom, vereador, boa noite a todos. Esse projeto, na verdade, ele... vou usar um termo não pejorativo. Então, mas... desculpa, Randolfo, obrigado, viu, pela sua ajuda. Ele está delegando, ele está, digamos assim, normatizando o que deve acontecer quando eu vou abrir um ato ou um processo administrativo dentro dos órgãos públicos, SAI, IMAS, IPREV, Câmara, Prefeitura, é algo desse tipo. Eu vou usar uma expressão não pejorativa, mas só para fazer uma comparação. Ele é uma réplica de uma lei federal que estabelece normas sobre processos administrativos no âmbito da União. É justamente o trâmite do processo administrativo que ele regulamenta o prazo de defesa, como se nomeará as comissões, os servidores que podem ser nomeados, os impedimentos para atuar nas comissões, os recursos que podem ser interpostos, prazos de recursos, autoridade julgadora. Ele regulamenta as formalidades do processo administrativo. E ele é uma réplica da lei federal. Sentiu contemplado, novo colega? Sim, acho que a gente tem que... Eu já li uma vez, Randolfo, uma série de termos jurídicos, essa que era a minha preocupação, mas eu acho que a situação, até a semana que vem eu vou ler de novo, e se tiver algum detalhe eu pergunto de novo e etc. Projeto em discussão. Em primeira votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 060 de 2015, em primeira votação por uma maioria absoluta do senhor prefeito municipal. Dispõe sobre a extinção de cargos no quadro de pessoal do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor do Município de Viçosa, IMAS, alterando as leis as leis números 152 de 2011, 2.212 de 2012 e 2.292 de 2013 e da outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado na primeira votação. Está numa velocidade que eu... Projeto de lei número 066 de 2015, em primeira votação, maioria simples. Vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Determina o fornecimento gratuito de medicamentos pelos pontos municipais de saúde, mediante apresentação de receita de médico cadastrado ou não no Sistema Único de Saúde. Projeto em discussão. Senhor presidente, há muito que nós observamos o paciente, a pessoa que está enferma, a pessoa que está num tratamento de saúde, ela chega com a receita de um profissional médico, emitida por um médico num consultório particular, ou um pedido de exame, e quando ela chega na Secretaria de Saúde, em qualquer dos pontos de atendimento, é negado sobre a alegação de que deve-se trocar a receita de um médico particular para um médico que atende no SUS. Primeiramente,
eu queria dizer que nós buscamos socorro no Código de Ética Médica. O código é muito claro. É proibido definitivamente negar fé pública de um documento médico. O que significa fé pública? Significa que aquele documento emitido pelo médico, ele tem a presunção de veracidade, ele tem a presunção de legalidade e de legitimidade. Ou seja, aquele profissional que está inscrito no Conselho Regional de Medicina, aquele profissional que passou por uma formação, aquele profissional no projeto de lei que eu coloquei, que está no programa Mais Médicos, ele não pode ter o seu documento negado. Não interessa se o médico é particular ou do SUS. É muito claro o Código de Ética da Medicina. É muito clara essa questão, porque o médico, ele acaba atendendo a um sistema que a saúde nesse país, ela é uma obrigação do Estado que é complementada pelos particulares. Ou seja, profissionais médicos, hospitais filantrópicos ou não. Então, na verdade, nós estamos diante de uma situação totalmente contra os princípios e a ética. Então, nós apresentamos essa questão baseada no que diz o Conselho Federal de Medicina desse país e os conselhos regionais de medicina. Quando eu disse aos senhores que o documento médico, seja ele um atestado, seja uma receita de medicamento, seja um laudo, ele não pode ser contestado. Qual é a hipótese que se admite em que um outro médico vai pegar e vai examinar aquela receita, ou aquele atestado, ou aquele laudo? Quando o juiz, somente o juiz, determina que um perito entre em um caso. Existe um processo da justiça, por exemplo, em que o paciente está pedindo medicamento. O juiz resolve pedir a um perito que, de repente, ele vá fazer uma verificação. Nesse caso, um médico pode se antepor ou até mesmo contrariar a opinião do outro médico. Mas se ele assim o fizer, ele terá que apresentar a solução para o caso, ele terá que apresentar um argumento científico dentro da cátedra da medicina que vá julgar ao chão aquilo que o médico assistente do paciente colocou. Então, hoje nós estamos apresentando um projeto que regulamenta o direito à saúde na sua integralidade. Não é possível que as pessoas que muitas vezes, por que elas vão para o consultório particular de um cardiologista? Porque nós não temos o cardiologista para atender. Do dermatologista, porque nós não temos o dermatologista. Por que ela vai atrás de um médico que cuida, por exemplo, de uma questão da osteoporose, ou mesmo uma outra questão qualquer? Porque nós não temos o médico para atender. E essa pessoa, ela deixa de se alimentar adequadamente, ela deixa de comprar algo para o seu sustento, ou alguém tem dó, alguém tem piedade, comete um ato de caridade para que ela possa ter uma consulta médica. Agora, já é sofrimento demais com a doença, já é sofrimento demais com o problema de saúde, para que depois a pessoa ainda tenha que se submeter a essa questão de ter que trocar uma receita. Vereador, o meu tempo esgotou. Senhor presidente, o senhor permite? Pois não, mais 2 minutos para concluir, por favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Eduardo. Só para discutir o projeto, já que ele é autor. Vereador, eu confesso a Vossa Excelência,
quando li o projeto do senhor, tinha entendido de outra forma. E eu achei, da forma que eu tinha entendido anteriormente, que não era o caso de discutir um projeto desse. Ouvindo a explicação de Vossa Excelência e lendo mais atento o projeto, eu gostaria de parabenizá-lo. Então, eu acredito que sim, é assunto de interesse público e que ele venha somar. Eu só queria saber do senhor, atualmente, isso é regulamentado de alguma forma? Eu chego com uma receita particular, por exemplo, lá na policlínica. Qual que é a base jurídica que eles têm para negar o fornecimento do remédio? O senhor sabe informar? Nenhuma. Regulamentam ao bel prazer. Isso se chama o sistema de burocracia, o sistema mais perverso do mundo, que é a burocracia. Então, senhor vereador, e ainda tem um detalhe. O projeto, ele prevê que somente o paciente que está cadastrado no SUS. Eu não estou dizendo que o paciente que não tem cadastro no SUS, eu não estou falando do paciente que tem, não seja do SUS, que seja de planos de saúde, eu estou falando do paciente do SUS, o povão. São esses que têm esse direito. Muito obrigado. Obrigado, viu, vereador? Mais alguém para discutir o projeto? Projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 066, aprovado em primeira votação. Solicitar aqui ao senhor, o excelentíssimo vereador Luiz Eduardo, que faça a leitura do projeto de lei número 067 de 2015. Senhor presidente, o projeto 067, ele dispõe sobre a divulgação da lista de medicamentos existentes na rede pública de saúde do município e é de autoria da vereadora Heloísa e do vereador Luiz Eduardo Salgado. Projeto de lei em discussão. O projeto 067, a minha fala é sobre é que às vezes as pessoas ficam horas mais horas na fila esperando o remédio. Que não tem seja que não tem esse medicamento, aí tem que ter um cartaz ou uma pessoa ali para explicar sobre esse remédio. Se fala ou que tem ou que não tem, para evitar o tempo que a pessoa fica na fila esperando por esse medicamento. E também sobre eu quero falar sobre os PSF, que são todos os PSF também, que repartem esse medicamento. Vai servir para todos os PSF e policlínica, a farmácia da policlínica, para especificar quais os remédios que tem e qual que não tem. Se o paciente já chegar na fila, tem uma pessoa já para falar, esse aqui tem, daqui não tem, para despachar as pessoas para evitar esse devido tempo. É só isso, obrigado. Obrigado. No caso, seria uma pessoa para informar ou um informativo? Eu quero uma pessoa para dar informação. Ou senão um cartaz, né, Cebola? Nós especificando o remédio que tem e o que não tem. Nós somamos as ideias da Heloísa, né? Aqui a gente chama de painel, mas ele pode ser uma lista, pode ser cartaz, como dissesse, e também a obrigação de dispor na internet essa medicação que está aí à disposição e que está faltando também. Assim, periodicamente atualizado, né? Sim. Às vezes um dia pode ter, um dia seguinte, não. Sim. Só isso, obrigado. Projeto de lei 067 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Bem, a palavra está livre.
Próximo vereador reinscrito é o vereador Paulo Roberto Cabral. Sou eu, né? É porque eu estava observando aqui, já foi até aqui. Senhor vereador Paulo Roberto? Não vou usar? Bem, o próximo inscrito aqui sou eu, não tem ninguém me anunciar, o mesmo me anuncia, o vereador Helder vai usar a tribuna. Com a palavra, vereador Helder Evangelista. Eu ia fazer a mesma coisa. Muito obrigado, Paulo, em Brasília. Só para informar a respeito do que disse aqui o vereador Edelbino em relação ao fórum, né, na área do Caparaó, dos fóruns regionais. Foi elaborado um documento pela Emater, o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável e a Secretaria de Agricultura, que elaboraram esse documento. Esse documento está sendo encaminhado amanhã para lá, tá ok? Com todas mostrando as necessidades da região, de Viçosa e da nossa região. É só isso que eu queria dizer, tá? Para deixar ciente aí, porque houve uma fala do vereador e não foi muito bem interpretada, ok? Para o uso da tribuna, o vereador João Josino. Vou ter essa tribuna, gente, só para reforçar aqui que o meu colega Helder comentou a respeito. Nós visitamos lá o gabinete do Thiago Cota. Nós fomos muito felizes, né, Xandinho? Acompanha o nosso colega aí. E naquele momento a gente fizemos um pedido a ele, né? Uma academia ao ar livre. E foi contemplado aí o vereador Alexandre, né? O Helder e o João Josino. E há uns tempos atrás também levei um ofício do Instituto, né, do Servidor, reivindicando uma ambulância. Ele também nos prometeu, né, que vai, não sei se é através de emenda ou como que também vai ser, a gente vai ser atendido com esse pedido. E quero parabenizar também a nova presidente, né? Mandar um abraço para ela, a Marilda, né? Que domingo teve a eleição de presidente de bairro lá no bairro Santo Antônio, e a Marilda foi eleita. Eu acredito que ela ainda deve vir nessa tribuna aqui para agradecer, né? E falar o dia da posse também, né? E lembrando, Luciano, tinha uma moradora aí do Gandicial, que ela é professora de uma crechinha na Jorge Ramos. No finalzinho da Jorge Ramos com a Medina Floresta, tem um quebra-mola até para não jogar água para Jorge Ramos, para ela direcionar sentido a ponte ali. Então ali já tem um quebra-mola. E ela me chamou a atenção aí também, pedindo, né, que faça um quebra-mola antes um pouquinho da escola, né? Porque tem muita criança, e aí tem uma crechinha lá, não sei se é pela prefeitura ou se é particular, mas eu acho que é pelo município, né? Então, eu falei até que não ia fazer indicação, mas eu vou, na parte da semana que vem, eu vou fazer indicação para essa creche, que seja também colocado um quebra-mola, que dê mais segurança para as mães e aquelas crianças que atravessam ali para ir para a escola. Tá? Hoje também visitamos lá a escola, lá embaixo da Barrinha de novo, né? Da escola da Barrinha, e fiquei muito feliz, Luciano. Eu acho que, às vezes, alguns colegas criticam, mas essas prefeitura itinerante, né, tem que dar continuidade, apesar que o município passa um pouquinho de aperto, né, porque é muita demanda nos bairros e acaba também
terminando a prefeitura itinerante e a prefeitura, às vezes, continua, né, dando assistência naquele local. Um lugar que eu fiquei muito feliz, né, de receber essa notícia, Luciano, da capelinha ali da Colina da Saudade até na Barrinha, fazer aqueles passeios. Ali tem o posto, tem o PSF, né, tem a escola lá embaixo, tem a escola do Laranjal, as pessoas vêm pelo asfalto que não tem o pedestre não tem direito de transitar. Aqui vai ser ótimo, menino. Ali estava um matagal, inclusive, há pouco tempo fiz um pedido até o nosso Rodrigo, né, Bicalho, que fizesse uma limpeza lá, parece que bateu mais ou menos. Mas hoje eu fiquei feliz que vai pegar um passeio até no finalzinho da Barrinha. Além dessas obras, dessa obra, eu acredito que vai ter várias, né? Parabéns, que continue. E eu até peço, né, que chegue no meu bairro também, porque, né, acho que o próximo agora, não sei se é Fundão ou se vai para o Cantinho do Céu, viu? Eu acho que tem que ser o Cantinho do Céu primeiro, eu não posso saltar ele para o Fundão, não. Viu? Obrigado, brincadeira, Paulinho. Boa noite a todos. JJ não perde a oportunidade, né, Paulinho? Para os do tribuna, o vereador Lidson Lenner. Obrigado, presidente. Eu vou apresentar o material. Não é montagem, é uma reportagem, é fato verídico. Me despertou essa vontade de colocar esse material depois que o vereador Marcos Nunes falou sobre celular. E o WhatsApp é um meio de comunicação que temos hoje, uma tecnologia avançada, rola muita fofoca, ao mesmo tempo muita informação, e essa é uma das informações que eu acho que todo mundo tem que ter: o perigo do celular num posto de gasolina. Por favor. Eu preciso de som. Retorna, por favor, o vídeo aí, para poder colocar o som no vídeo. Principalmente para quem dirige falando ao celular. Só que depois de assistir esse vídeo que eu vou colocar agora... Para o vídeo aí. Que está me acompanhando, eu te conto. Não, se não tem som, não vou nem apresentar, não. Morreu por aqui. Bom, enquanto põe lá... Pois é, ué. Enquanto... Vai olhar lá? Bom, enfim. Então, todos os postos de gasolina, você pode chegar, tem lá, proibido celular. Aí o pessoal vai abastecer com o celular no ouvido, vai receber mensagem, vai fazer ligações. E não é à toa que tem essa informação lá, proibido celular. Igual temos aqui na casa. É porque aquilo pode provocar incêndio. Engraçado, né? Eu vi aquilo ali, eu acho que deve ser para não incomodar ou para alguma coisa que não tinha sentido. Mas depois que eu vi essa reportagem, dei todo sentido. Fizeram uma experiência ainda com uma placa, um pedaço de alumínio, um pouquinho de gasolina, e realizou uma chamada ali perto. Na hora incendiou. Eu gostaria muito de apresentar esse vídeo. Vamos ver quem sabe dar agora. Um aparelho celular oferece vários riscos, principalmente para quem... Veja bem, a gente sabe que o aparelho celular oferece vários riscos, principalmente para quem dirige falando ao celular. Só que depois de assistir esse vídeo que eu vou colocar agora para você que está me acompanhando, eu te confesso que não terei coragem, hipótese alguma, de chegar em um posto de combustível e atender ou ligar para alguém via celular. Veja aí, roda aí. Todos os postos de combustíveis têm uma placa contra o uso de aparelhos celulares perto das bombas. Vamos ver o risco que você corre ao usar o telefone na hora de abastecer. Este frentista sobe no caminhão-tanque, pega o celular no bolso e tudo começa a pegar fogo.
O frentista morreu 3 dias depois. O aparelho libera faíscas que fazem o gás dos combustíveis explodirem. Esse vídeo postado na internet mostra como funciona. Não tente fazer isso em casa. No vídeo, o especialista pega uma bola de papel alumínio e joga um pouco de gasolina. Repare o que acontece quando se realiza uma ligação próximo à bola. Circuitos de segurança de todo o mundo já flagraram algo parecido. Nos Estados Unidos, um homem vai atender o celular enquanto abastece e o fogo se espalha. As placas sempre avisam que ao entrar num posto de combustível, você deve desligar o celular. Então, gente, é um apelo. Não é à toa que tem a plaquinha ali, como a reportagem disse. Você pode explodir um posto de gasolina simplesmente com o celular. Muita atenção e cautela. Obrigado. Informação muito boa. Pelo menos já aprendemos agora que o celular tem outra utilidade, né, João? Podemos acender fogão, né? Para o uso da tribuna, o vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhor presidente. São 2 recados, não sei se vai aparecer mais algum por aqui. Estou com medo do celular tocar e explodir alguma coisa aqui, viu, Lídio? Mas o primeiro é o seguinte, é agradecer a todo o empenho, principalmente dos servidores dessa casa, no evento que aconteceu nessa semana próxima passada, dia 26 e 27, que nós tivemos aqui uma espécie de um seminário que se chamou Encontros com a Política, né? Nós tivemos uma abertura na quarta à noite e a quinta, praticamente o dia inteiro, nós tivemos aqui discutindo o processo legislativo, orçamento público. E aí eu queria agradecer às câmaras municipais. Aliás, viu, senhor presidente? Eu estou fazendo isso aqui porque a vereadora Marilândia me pediu que fizesse, ela não estaria aqui hoje. Então, as câmaras municipais, além da nossa, de Muriaéca, Juri, Piranga, Abricampo, Guaraciaba, Paula Cândido, Porto Firme, Visconde do Rio Branco e Ponte Nova, se fizeram presente, né, tirando dúvidas e etc. Também agradecer a presença do pessoal do IPREV, do SAAI e da Prefeitura Municipal de Viçosa, que também esteve presente. Esse foi um evento, então, da Escola do Legislativo, e a gente espera, inclusive, promover outros encontros parecidos ou semelhantes a esse. Segundo recado, doutor Helder Chirinha, aí, meu presidente em exercício, é sobre a nossa audiência pública de prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2015. Então, eu falei rapidamente isso na reunião passada. Essa audiência pública era para ser feita em janeiro, fevereiro, março, abril, meados de maio, mas nós tivemos um problema no sistema do Tribunal de Contas do Estado, está sendo feita agora, quando, na verdade, nós já estamos encerrando o segundo quadrimestre. E aí nós temos uma programação, vai ser nessa quinta-feira agora, então, dia 3 de setembro, de 8h30 da manhã até meio-dia, se tudo der certo. De 8h30 às 9h nós vamos ter a apresentação do IMAS, do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, de 9 às 9h30 do Instituto de Previdência de Viçosa, né, o IPREV, de 9h30 às 10 da Câmara Municipal de Viçosa. Então nós debatemos tantos hoje aqui, Helder, né? Quanto que o vereador ganha, enfim, né, se você, inclusive das redes sociais, que está interessado nos gastos dessa casa, com o que está gastando, com conta de água, luz, telefone, lanche, subsídio de vereador, todos os funcionalismo interno aqui, na quinta-feira pela manhã, exatamente às 9h30, nós vamos estar aqui apresentando as contas, com a possibilidade de você arguir, perguntar, questionar, vendo direitinho quanto é que nós ganhamos em relação ao subsídio do deputado estadual, que limites nós temos para poder ganhar mais ou menos. Eu acho que é um debate bom, né? Bom. Então, mais uma vez eu convido aqueles que têm interesse, e de 10 às 10h45 será a vez do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e depois das 10h45 em diante, a Prefeitura Municipal de Viçosa. Na verdade, nós podemos ter pequenos adiantamentos, pequenos atrasos, porque é uma audiência de manhã inteira. Eu queria dizer o seguinte, essa audiência pública, ela sempre foi consolidada. O que é isso, gente? Quem me ouve principalmente e nos assiste. A gente apresentava as contas de todos esses órgãos juntos, o que gerava um pouco mais de dificuldade de compreensão para quem assiste. Daí, nós conseguimos separar todos esses órgãos, né, para
para fazerem esta prestação de contas. Mais uma vez, eu quero pedir desculpas e uma justificativa. Desculpa pelo fato de um assunto tão interessante estar sendo tratado num horário de trabalho, ou seja, de 8h30 a meio-dia numa manhã. E uma justificativa de por que isso, Geraldinho de Nova Viçosa? Porque esse é um serviço natural do vereador, né? A prefeitura precisa prestar conta para essa casa, é o trabalho deles e é o nosso trabalho. Então, nós vamos estar aqui, nesse momento, discutindo isso. O nosso sonho, pelo menos o meu, né, e de alguns colegas que partilham disso aqui na Câmara, é fazer essa audiência pública à noite ou no final de semana, quando o público de Viçosa possa participar. Aí, de novo, eu vou insistir, né, as redes sociais estão discutindo essas questões aí de vereadores. A gente sempre quis, eu tenho, né, quantos anos que eu estou nessa casa? 8 anos, que a gente tenta ver se faz essa audiência pública à noite. Mas, às vezes, Ranieri, que nós já fizemos, não veio ninguém, ou veio uma pessoa só. A gente até entende, viu, senhor secretário de governo, porque esse é um serviço do vereador, né? A gente, assim, está recebendo para vir aqui também para trabalhar nisso. Então, a gente entende por que as pessoas não vêm, elas têm outras atividades, mas é para deixar claro. Eu queria muito que aparecesse aí uma meia dúzia nessa reunião agora dessa quinta-feira, que eles requisitassem que a gente fizesse essa reunião à noite, e eu me comprometo para que a gente faça essa reunião no período da noite, para que as pessoas possam vir perguntar. Acho que esse é um debate que interessa. O prefeito toda hora reclama de dificuldade de recursos, então a gente tem que realmente verificar onde o nosso recurso está sendo usado. Costumo dizer, Helder, que o dinheiro público ele é sagrado, né, meu filho? Porque ele é de todos nós, e inclusive no Brasil existe a injustiça de tirar o mesmo tanto do rico e do pobre, né? Esse é um problema que nós ainda temos que vencer. Obrigado e boa noite. Bem, gostaria de falar aqui, já que não havendo mais inscritos, mas o vereador Carlitos Alves teve que sair devido a um problema de saúde na sua família, tá? Então, por isso que ele teve que se ausentar, só estou justificando. E gostaria aqui só de falar, o que eu esqueci de falar quando usei a tribuna, foi uma outra ida minha a Belo Horizonte, para justificar também, né, Marcos? É bom a gente ficar justificando. Que eu fui a Belo Horizonte conversar com o Marcos Borges, ele é representante das relações institucionais da OIMG. Eu fui lá solicitar ele, inclusive as minhas saídas, minhas viagens, minhas reivindicações, elas são todas postadas no Facebook. Porque, não sei porque matéria minha não gosta muito de sair de jornal, não sei porquê, se é picuinha ou o que é, então, ou se tem vereador melhor do que o outro aqui, eu acho que tem, né? Tem mais conchavo com a imprensa. Então, o meu, infelizmente, eu tenho que publicar no Facebook. Então, eu fui reivindicar instalação de cabos telefônicos. Já faz tempo que eu venho cobrando isso, já fiz vários documentos, vários ofícios, mas, infelizmente, eu tive que gastar diária. Tive que gastar diário para ir a BH para resolver essa questão. E se eu não vou lá, os conjuntos habitacionais de Benjamin Cardoso e César Santana nunca vão ter telefone naquele lugar. E é um lugar de extremamente necessária a instalação do telefone público. Aí o cidadão me criticou, foi gastar diária para poder solicitar orelhão. Não é só para gastar com orelhão, não. A população daquele local lá, para quem não sabe, que poucas pessoas sabem, telefone celular lá raramente pega, lá você tem que ficar com o celular lá, não pode ter bomba de gasolina, né, Olídio? Senão explode, mas você tem que ficar procurando sinal. Então, a pessoa, se precisar de solicitar uma viatura policial, precisar de solicitar uma ambulância, tá certo? Então, a pessoa, ela não tem... Ou seja, a pessoa, vamos dizer dessa forma, ela está ilhada. Ela está... Só um minutinho, por favor. Então, ela está ilhada. Então, a minha conversa com o Marcos Borges foi muito produtiva, tá? Se comprometeu que em 15 dias a empreiteira que presta serviço da nossa cidade iria fazer o projeto, tá? Para poder viabilizar o fornecimento lá e a instalação dos cabos, juntamente, se Deus quiser, com
o telefone público e o telefone residencial. Por quê? Eles são piores que a gente? Não, não são piores que a gente. Então, eles têm que ter. Isso não é conforto, isso se chama necessidade. Tá? Só justificando mais uma aí da minha Belo Horizonte, viu? Igual eu disse, eu tenho que falar aqui, tenho que postar no Facebook. Quem quiser ver o que eu faço, só por entrar no Facebook, porque jornal não coloca nada meu. Paulinho Brasília. Tem alguém que pediu? Desculpa, Paulinho, o Lício pediu primeiro, Lício Solene. Vereador, eu só tenho que discordar com o senhor, uma fala do senhor. Como o senhor disse, que o senhor gastou com diária. Diária não é gasto, é investimento. Obrigado. Ok, mas isso aí foi um questionamento de um cidadão comigo via Facebook. Aí eu tive que mostrar para ele o que era a situação. Pois não, Paulinho? Por favor. Senhores, eu gostaria de informar Vossas Excelências que na próxima quinta-feira eu estarei em Brasília e eu vou ao Ministério do Trabalho e eu vou à Secretaria de Direitos Humanos do Palácio do Planalto. O que eu vou fazer lá? Nós recebemos a resposta do Ministério do Trabalho de Belo Horizonte em relação àquele encaminhamento sobre os fiscais do Ministério do Trabalho que estão vindo em nossas fazendas, em nossos sítios e também no comércio local. E eles estão vindo aqui de uma forma grotesca. Estão intimidando o produtor rural, intimidando o comércio local. Recebi várias reclamações depois que a denúncia foi para o jornal, depois que nós falamos aqui, depois que eu fui a Belo Horizonte. Então, recebi a resposta, li essa resposta aqui semana passada, não me dei por satisfeito, pedi ao jurídico da Câmara que fizesse uma outra resposta em cima do que eles pediram. Eles estão pedindo o seguinte, que nós levemos até eles os nomes dos proprietários e o endereço dos locais aonde os fiscais foram grotescos. Jamais eu vou fazer isso. Jamais nós vamos fazer isso. Com medo de represália, isso é óbvio. Então, estamos levando a Brasília esta carta e agradecer ao Luiz Eduardo, a Comissão de Direitos Humanos, que também fez uma carta, e eu irei lá, pessoalmente, levar essa reivindicação dos fazendeiros e produtores rurais da nossa cidade. Viçosa não tem histórico de violência contra ninguém neste contexto, contra fiscal nenhum. O fiscal não pode chegar com uma escopeta, por exemplo, como aconteceu em uma obra aqui no Calçadão, e simplesmente bater com a escopeta e mandar o cara abrir. Ele não pode fazer isso. E aí o vigia, ele foi muito positivo, eu não vou abrir enquanto meu patrão não autorizar. E ele peitou o fiscal do Ministério do Trabalho juntamente com o policial. E não abriu. Enquanto o patrão dele falou assim, pode deixar passar. Ele falou, não, você tem que deixar a gente passar, que nós somos... Que autoridade? Não é assim que se faz, não, irmão. Aqui está, sou Paulinho Brasília, vereador, fiscal do Ministério tal, beleza, nós gostaríamos de fazer uma diligência perfeita, é assim, não batendo como está acontecendo. Então, eu vou lá, quinta-feira a Brasília, vou e volto no mesmo dia, para poder levar essa representação e vamos aguardar agora um posicionamento tanto do Ministério do Trabalho quanto da Presidência da República. Eu trabalhei naquela casa, no Ministério do Trabalho, durante 11 anos, tenho colegas lá dentro, vou levar isso lá e vamos ver se isso vai parar, se isso vai acabar. Tomara que sim. Boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a sessão.